Paz do Senhor, irmãos, irmãs. Antes de ir para o texto, eu queria destacar algumas coisas importantes que talvez você não saiba. A minha igreja teve uma relação, a minha infância, na verdade, tem uma relação muito forte com este ambiente, com esse endereço. Minha família toda, chegada do Paraná, estava alocada no Jardim Veloso, final do planeta Terra, na década de 80. E essa igreja, presbítero Orlando, presbítero Burani, que eram os nomes que ventilavam na minha infância, mas o Orlando eu conheci, e na casa de vovó começou uma IPI. Então quem é o Marquinhos? O Marquinhos é fruto daquele trabalho que talvez você não conheceu, que talvez você orou, que quem está aqui há mais tempo talvez tenha se envolvido. E o que eu queria dizer nessa manhã, da amizade. E aí, irmãos, olha só, Deus é generoso. A minha adolescência, eu passei em alguns lugares aqui, as minhas primeiras vergonhas eclesiásticas foi aqui nesse lugar. Tinha a Federação de Adolescentes, e como um garoto da periferia, eu queria comer mais lanche que todo mundo. E aí umas irmãs diaconisas educadas diziam: calma, filho, tem para todo mundo. E aí em 2007, 7/7 de 2007, eu me casei neste lugar. Cabiam muitas pessoas, não tinha um lugar de tanta gente, porque Deus faz assim, vai nos abençoando. Então, minha gente, o que eu estou para dizer nessa manhã, e eu vou para o texto aqui, é dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Fui alcançado na infância por um projeto de evangelização desta igreja, que talvez você não saiba. E hoje estou aqui, reverendão da IPI. Não se ofenda com isso. Eu queria convidar você para o texto de Deuteronômio, capítulo 16, 3 versículos, e como já foi amplamente apresentado, estou com a Gisele, que é a parte sóbria da nossa casa, mulher de Deus, gosta de servir ao Senhor, e as nossas duas filhas, a Tsara, que é um nome turco, que é um testemunho lindo, que ela vai contar daqui uns dias, quando vocês convidarem, certo, filha? Já pondo peso no coração da filha. E tem a Maitê, que é a nossa surpresa. O povo acha que são gêmeas, mas a diferença é muito pouca, porque eu sou um homem de fé, assim, muito subjetiva, sabe, irmãos? Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero ler o que está no meu coração. O pastor Jairo, um pastor que tem um zelo grande pela minha casa. Eu queria agradecer o conselho da igreja pela confiança de aceitar essa sugestão, confiando no pastor. Estou vendo o pastor muito feliz. E aí a palavra do Senhor diz que quando a gente recebe o homem do Senhor com um copo de água, Deus já abençoa. E eu estou vendo a felicidade do pastor, então vocês serão abençoados como tem sido. Amém, irmãos? Eu quero ler Deuteronômio, capítulo 16, do versículo 9 até o versículo 12, apenas. Porque o pastor, conversando comigo, disse: Marcos, eu acho que a gente precisa falar sobre um tempo de renovação. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, de forma objetiva. Tempo de renovação. Quando é tempo de renovação? Quando? Quero ler o texto. 7 semanas contarás. Quando a foice começar na terra, entrarás a contar as 7 semanas. E celebrarás as festas da semana do Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão. Segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado, alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita que está dentro da cidade, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. Sobre essa perspectiva, irmão, irmã, de quando é tempo de renovar, que eu quero que você olhe para esses poucos versículos, junto comigo. Quando que é um tempo de renovação?
Porque todos nós temos um anseio, uma narrativa e um discurso de dizer que a gente quer novidade. Mas o excesso de novidade enjoa a gente. Eu não sei se já teve a experiência de ir para um parque de diversão com o seu filho pequeno, mas aquela quantidade de novidades me deixa exausto. Foi só um susto. Amém, irmãos? Quando que é tempo de renovação? Porque a gente quer, a palavra renovação faz a gente querer. Mas eu não sei se você já teve a experiência de trocar de casa 3 vezes seguidas. Trocar de carro todo ano. Não sei para você, talvez você seja uma pessoa que negocie sobre essas coisas, mas o excesso de novidade é exaustivo. Se você ficar pintando o seu cabelo, trocando sua aparência, trocando o seu estilo, alguém vai dizer para você, tem algum psicólogo na igreja, psiquiatra, conversa com o irmão, porque está demais, irmão, você está cada dia de um jeito. Quando é que nós temos que renovar? Nós precisamos observar, por exemplo, a moda. Na década de 70, o pastor Jairo tinha um cabelão, uma roupona, certo? Hoje não ia caber, irmãos. Se o pastor Jairo chegasse aqui com o estilo da juventude, a gente ia falar, pastor, está precisando dar uma atualizada. Quando, irmão? Quando que é tempo de renovar? Não sei se você sabe, talvez você saiba, mas a história da moda, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, e é só curiosidade aqui para a gente entender quando é tempo de renovar. A indústria da moda, para reagir à Segunda Guerra Mundial, a confusão que estava tendo pelo Japão, uns homens que gostavam de moda de praia resolveram mudar o monokini, que é o famoso baiô, para o biquíni, que era uma afronta para dizer, olha, vocês estão destruindo Hiroshima e Nagasaki, então nós vamos chamar a atenção com os nossos corpos. Quando, irmão, é tempo de renovar? No meio de uma guerra, no meio de um período de caos, a indústria da moda olha e diz assim, mulherada, vamos mostrar os nossos corpos, porque se eles não valorizam corpos, se é para destruir uma quantidade grande de corpos, então vamos expor os nossos corpos. Ah, pastor, mas é a liberdade, é a coisa do liberalismo. Eu não estou querendo chamar sua atenção sobre esse aspecto. O que eu estou querendo chamar sua atenção é quando é tempo de renovar. Eu, por exemplo, acho que preciso trocar a nossa residência. Passo muito nervoso no meu condomínio. Sou vizinho do reverendo Valdir Vesco. É ele que está ali? Porque eu estou sem óculos, pastor. O pastor ama lá, mas eu passo um pouco de nervoso lá. Quando que é tempo de renovar? O texto está chamando a minha e a sua atenção. Porque talvez você esteja no anseio de renovar e talvez você também tenha um apego e a gente vai nessa luta, nessa questão nossa de eu preciso renovar, eu tenho crise com a barba, irmãos. Eu vou tirar a barba, está muito branca, eu vou arrancar a barba. Aí eu chego no barbeiro e ele fala, não, cara, mas você vai ter uma crise, fica com a barbona. Fala, então dá uma paradinha, dá uma esticadinha. E a gente vai sem saber quando é o tempo de renovar. Quando que você escolhe trocar de carro? Quando que você escolhe mudar de residência? Quando é o tempo de renovar? Eu acho que eu exauri um pouco aqui para chamar a sua atenção. E o texto vai dizer para mim e para você pelo menos 3 lugares em que nós precisamos renovar. E aqui eu vou levar para a esfera que nos é comum. A esfera da igreja e da espiritualidade. Quando é tempo de renovação da nossa espiritualidade? Talvez você fique aí militando na sua cabeça, dizendo, pastor, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então eu tenho que me renovar a cada manhã. Só que um dos pilares da nossa fé, um dos jeitos de nós sermos cristãos, e eu tenho orgulho disso, amo isso, é a perseverança dos santos. Eu vim aqui nessa manhã para dizer que na década de 70 e 80, essa igreja foi uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora que alcançou uma família pobre lá no Veloso. E eu venho aqui 40 anos depois dizer, a palavra do Senhor se confirmou, irmãos, num projeto, numa semente lançada. Quando é tempo de renovar? Aí você vai dizer, a cada manhã, mas a palavra do Senhor também vai dizer que tem que ter perseverança, tem que ter determinação para não desistir. E aí quando a gente não quer desistir, a gente não pode mudar, a gente tem que ter foco. Estamos diante de um texto em que o povo está sem entender quando é que se renova, quando é que se mantém. E aí eu queria chamar a sua atenção então
para 3 coisas, minimamente, que o texto está dizendo para mim nessa manhã. A primeira, irmãos, está sobre nós contarmos e entendermos o agir do Senhor. Quando é tempo de renovação? Quando a gente não mais consegue entender os benefícios do Senhor. Quando a gente acha está tudo normalizado, normatizado, sistematizado. Do que é que eu estou falando? Você acha que o seu trabalho é fruto da sua competência. Você acha que as suas riquezas e os seus recursos são fruto do seu planejamento financeiro. A gente confia tanto. Eu sou casado com uma funcionária pública. E ela é funcionária pública daquela que conta os dias para se aposentar. Você conhece? Funcionário público assim? Ela conta os dias, ela parece presa assim, fazendo continha. Faltam 3 dias, não sei quanto. E ela tem certeza absoluta, estou falando da esposa, depois eu vou ter que arrumar isso em casa. Ela tem certeza absoluta que o sistema financeiro vai funcionar no dia do pagamento. Ela vai entrar no primeiro dia útil do mês e vai estar lá e ela vai dizer: irmão, eu queria dizer para você em nome de Jesus, quando a gente começa a olhar só a provisão e a gente não entende o provedor através da provisão, é tempo de renovação. Talvez você olhe para as coisas que Deus já te deu. Talvez você olhe para este lugar, templo comum em que Deus tem revelado a sua vontade ao longo dos anos nessa história, nessa igreja. Amém, irmãos? Talvez você olhe e, como nós, todos presbiterianos independentes, e aqui com muita humildade falo da luta de ser um jovem pastor, apesar da aparência, jovem pastor, de olhar e dizer: Senhor, eu não consigo dar conta desse tempo presente. A minha juventude não sabe o que é renovação, porque é novidade o tempo todo. E os meus irmãos mais experientes não sabem o que fazer com essa geração. Quando é tempo de renovação, irmãos? Versículo 9 está dizendo: você vai contar 7 semanas, e quando a foice começar a entrar, e Deus está ensinando Moisés, e não coincidentemente, Atos 2, o derramar do Espírito Santo que nós cantamos aqui, acontece numa festa de Pentecoste, muitos e muitos anos depois. Deus está dizendo: ei, vocês precisam aprender a contar os tempos. Moisés no Salmo 90 está dizendo: me ensina, Senhor, a contar os tempos, para eu não esquecer dos teus feitos. Leia o Salmo 90. Me ensina, Senhor, a contar os dias. E talvez os irmãos mais experientes conte os dias olhando no retrovisor, dizendo: ah, aquele tempo era bom, a minha juventude era boa, o grande presbitério. E aí o grande Salomão vai dizer: não diga que os tempos que passaram são melhor. Cantares, Neemias e outras porções da palavra vai dizer para nós não ficarmos nessa expectativa. Não há sabedoria em contar, dizendo que o tempo que passou foi melhor. Quando é tempo de renovar? Quando a gente então não consegue mais entender os feitos do Senhor. O que é que Deus está fazendo agora? O que é que Deus está fazendo? E a nossa oração como filho é dizer: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Me mostra, quero fazer também. Como é bom ver o Juninho aqui, cheio de Jesus. Que emocionante. Ver o Juninho. A gente vinha do seminário e o Juninho vinha da faculdade. Eu cruzava com ele na Barra Funda. Eu nem queria cruzar com ele, porque estava sempre com cara de choro. E aí, estava lá o Juninho, com a namorada, para pegar o trem para a gente vir para Osasco. E Deus está confirmando. Eu chego aqui, tem a Júlia junto do Juninho. Estou só pegando esses exemplos aqui, meu irmão, minha irmã, para dizer o seguinte: precisamos com urgência entender o que o Senhor Deus está fazendo hoje. O que é que Deus está fazendo hoje? Se você não consegue dimensionar, é tempo de renovação. Se você consegue dimensionar, você precisa mostrar para os outros. Amém, igreja? Você tem plena convicção. Aí eu cruzo com algumas pessoas que dizem assim: ah, pastor, só tenho a agradecer. E eu não estou falando sobre a esfera da gratidão, mas eu estou falando sobre a esfera da adoração, porque esses dias, numa conversa com a esposa, ela disse, ela é diretora de uma unidade escolar,
com muitas crianças, e ela disse para mim, graças a Deus, as nossas filhas são saudáveis, as nossas filhas são inteligentes. E eu cruzei o braço e falei, vai cair agora. Eu falei, então quer dizer que se nós tivéssemos filhas com dificuldades, filhas especiais, não seria graças a Deus? Você só dá graças a Deus pelo que Ele faz? Então você não está entendendo o tempo de renovação. Nós damos graças a Deus, adoramos ao Senhor pelo que Ele é, e é indizível, não dá para contabilizar o que o Senhor é. Então Deus está dizendo assim, ei pessoal, quando começar a vir a provisão, quando você começar a colher, quando você começar a organizar as coisas, você vai fazer o segundo passo. Então o primeiro passo é entender, irmão, irmã, o que é que Deus está fazendo hoje, por que essa igreja permanece viva, efetiva, apesar do nosso olhar, apesar às vezes de não entendermos algumas coisas. A porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. A segunda coisa que o texto está dizendo para mim, irmãos e irmãs, é o versículo 10, dizendo que nós precisamos celebrar as semanas do Senhor teu Deus com ofertas voluntárias, segundo o que Deus tem nos dado. A segunda coisa que Deus está dizendo é que nós precisamos, com urgência, e eu queria chamar a atenção nesse segundo momento para você, com urgência, sermos generosos. Pastor, eu dou oferta. Pastor, 10% está garantido, por isso a igreja está viva. Irmão, eu não estou falando de recurso financeiro. Estou falando de generosidade. Generosidade é aquilo que a gente faz, e eu não estou falando de grana, desculpa usar uma expressão tão baixa, mas eu quero chamar a sua atenção para dizer o seguinte, meu irmão, nós precisamos celebrar os feitos do Senhor. Celebração. Olha só, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo um tempo em que nós não celebramos mais. Não celebramos. Não temos pausas das celebrações. Eu sou um pecador contumaz nisso. Eu termino uma faculdade, eu começo outra, mal fiz a formatura de uma, já estou em outro curso, quando não 2, 3 cursos ao mesmo tempo, e aí a Gisele fala, vai procurar um psicólogo, um terapeuta, cara, você está com crise de autoestima, já estudou o suficiente. Eu falo, não, eu preciso mais, e tem gente que é assim, meu povo, tem gente que está terminando o financiamento de um veículo, e já está pensando no próximo, e já está pensando em melhorar e crescer, e a gente não celebra, e o tempo é um tempo de consumo, um tempo de que a gente quer, e o Senhor teu Deus está dizendo, se você está com a alma aflita, só querendo, é tempo de renovação. Irmãos, irmãs, nós precisamos, e o versículo 10 está dizendo para nós trazermos ofertas voluntárias. Eu queria falar um pouco, mas vai parecer que é algo, e eu não sei da dinâmica espiritual dessa igreja. Conheço o pastor Jairo, sei que por onde ele passa, há sempre uma renovação, sempre há um mover. Vivi isso com ele no Cipava, vi isso lá no presbitério, na IPI do Jardim São Paulo. Então quer dizer que o pastor Jairo é um avivalista? Não, é que o pastor Jairo é um pastor generoso que diz, faz aí, irmão, faz o que dá para ser feito, faz. Do que eu estou falando para você nesse segundo ponto? A sua generosidade com o que é mais precioso, que é a sua própria vida. A minha agenda não dá, pastor. Tal dia eu não posso, tal dia não dá, esse horário eu não posso. E aí, meu irmão, minha irmã, é tempo de renovação quando nós não temos tempo para a família, não temos tempo. Sou pastor, preciso dizer da nossa qualidade de culto, e essa tem sido uma dificuldade dos nossos dias. Culto virtual é para enfermo, é para quem não pode mesmo, ou para quem está em trânsito. Culto é presencial. Desculpa, pastor Jairo. Irmãos, com muita humildade, porque é um jovem pastor tentando convencer uma igreja toda dessa necessidade de sermos generosos, não com o meu dinheiro, porque o dinheiro não é meu, veio do Senhor, não com o meu carro, porque o carro também veio do Senhor, mas com tudo que sou, com a minha vida, com a minha reflexão, com o meu jeito de reproduzir o reino. Tempo de renovação é quando eu não percebo que eu preciso fazer além do que está proposto. Amém, igreja? A terceira coisa, para não cansar os irmãos e as irmãs,
no versículo 11, ele vai falar sobre a nossa alegria, sobre o nosso contentamento. E de verdade, irmãos, eu estou bem alegre de estar aqui. O meu jeito de pregar nem é bem esse, tá bom? Eu tenho aderido a um jeito novo de pregação, que é esse expositivo experiencial. Porque tem alguns presbíteros que ficam assim, mas qual foi os 3 pontos do pastor? Expositivo experiencial, para dizer o seguinte, irmão, irmã, é uma alegria a gente estar junto. As pessoas têm perguntado para mim, qual que é a sua filosofia ministerial, pastoral? Irmão, eu sou pastor, eu quero ver você feliz vindo para a igreja, cultuar o Senhor, ver os amigos. Eu quero que nós tenhamos de novo os estresses que nós tínhamos no tempo passado de brigar em torno da palavra. Teve gente que ficou anos sem se... Não quero tudo isso, mas teve gente que ficou anos sem se falar por causa de questões. A gente parou de brigar, a gente parou de celebrar, a gente está individualista, a gente está cada um pensando no seu. E se você está nesse formato, irmão, irmã, é tempo de renovação. E o versículo 11 e 12 vai dizer, alegra-te perante o Senhor, mas não só você que tem que se alegrar, o teu filho, a tua filha, quem trabalha para você, o levita que está na cidade, o estrangeiro, o órfão, todos aqueles que o Senhor escolheu e no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Irmão, Deus escolheu esse lugar aqui para fazer habitar o nome dele. Desse lugar aqui, algumas frustrações. Fernando Burani, não sei se tem alguém da família aqui, talvez tenha história ali que eu não sei qual é. Mas quando eu fiz 18 anos, eu prestei vestibular, passei na Fiel em Direito, mas não fui fazer Direito. Vim aqui e falei para ele, arruma um emprego para mim lá no Bradesco. Ele olhou e falou, arruma. Só vai lá e faz a prova. Não sei o que aconteceu, irmãos. Eu reprovei lá no psicológico. Aí eu vim falar com ele. Ele falou, o senhor não pode dar um jeito lá. Eu falei, cara, mas você tem que passar no psicológico. O que você falou lá? O que você fez lá? Eu falei, não sei, acho que eu falei essas coisas aí que irritam os outros. Frustração, não fui funcionário do Bradesco. A cidade, que tem não sei quantos mil funcionários, fui o único da Igreja Presbiteriana Independente que não entrou no Bradesco. Glória a Deus, porque aí eu passei uma vida inteira irritando e falando, vocês não são crentes. Irmão, eu estou só fazendo essa digressão para dizer para você que nós precisamos nos alegrar. O Senhor me trouxe aqui uma manhã para falar com o presbítero, ele abriu a porta, mas Deus não quis aquele caminho, eu fui para outro caminho, fui ser publicitário, fui fazer outra coisa. O que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã é o que o salmista está dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o texto de Hebreus que está dizendo assim, vamos nos congregar, irmãos, porque o ato de congregar é ali onde o Senhor ordena a bênção. Ah, pastor, mas eu estou num consumo religioso, eu maratono pregações, eu escuto pregação de segunda a segunda no carro. Irmão, Deus seja louvado porque você está fazendo isso, mas eu queria nessa manhã te chamar a sua atenção e dizer, olha só, se você está consumindo religião, é tempo de renovação. Se o que você consome de texto bíblico é YouTube e alguém pregando para você, é tempo de renovação. Sacerdócio universal dos crentes, é você que ora, é você que lê a Bíblia, é você que senta com a esposa e fala, eu não estou entendendo o que é que Deus quer com isso aqui, e nós precisamos entender o que Deus está fazendo, nós precisamos nos alegrar com o que Deus está fazendo e dizer, Senhor, qual que é o próximo passo? Nós precisamos, e todos nós, entendermos, senão, irmão, é tempo de renovação. E aí o texto vai encerrar dizendo assim, lembra que você foi escravo no Egito. Lembra quem você foi sem o Senhor Deus. Nasci e cresci na igreja. Não sei o que é ser sem Deus. Se você só olha a provisão, se você não tem mais contentamento com as suas coisas, se há uma ansiedade, agora nós precisamos cantar para Deus arrancar a ansiedade do nosso coração, porque o remédio não está mais dando conta. Aliás, o remédio nunca deu conta. Então, irmão, é tempo de você lembrar, e o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Queria que vocês olhassem, quando João Batista está preso e manda perguntar a Jesus, pergunte para Jesus se é Ele aquele que nós deveríamos esperar. E a resposta de Jesus foi, diga
que os cegos veem, que os coxos andam, que os surdos ouvem, que os aleijados estão andando e fazendo. Do que você está falando, pastor? Eu queria dizer para você nessa manhã, que lá em Carapicuíba, lá na Redonda, onde eu estou, e a nossa igreja tem 2 congregações na periferia, em Itapevi e na cidade de Ariston. Os cegos ouvem, os surdos estão ouvindo. Falei a mesma coisa. Pastor, você veio para se exibir? Não, irmãos, para dizer assim, aquele menino, que é IP do Bela Vista, investiu lá sem saber o que ia acontecer, virou pastor, e a dimensão da obra está se estendendo, porque é a obra é do Senhor. Eu sou pastor lá em Itapevi, lá em Barueri, rodando e falando, ei pessoal, Jesus é bom, Jesus está cuidando da gente, vamos renovar as nossas esperanças no Senhor. E o Isaías vai dizer assim, os que renovam as suas forças no Senhor, andarão, correrão, não se cansarão, os jovens não se fadigarão, os velhos terão a perspectiva do reino. Então, irmão, o que eu vim dizer para você nessa manhã, que você não sabia da minha história, não conhecia, mas de certa forma, essa igreja cruzou a história da minha família, e por causa dos feitos do Senhor, eu fui ser pastor da IPI, e agora estou lá dizendo que Jesus é esse que faz, esse que cuida, que transforma, que liberta. Então, Igreja Presbiteriana do Bela Vista, um bairro nobre de Osasco, continuem perseverantes no Senhor. Quando é tempo de renovação, quando eu esqueço dos feitos do Senhor, se você esqueceu dos feitos do Senhor, se as lutas, se os desânimos, se as frustrações, sei lá o que aconteceu, fustigou a sua fé, é tempo de renovação. E você que está com a bateria na metade, dizendo, eu vou, pastor Jairo falou não, mentira, eu falo às vezes, só vou porque eu sou pastor, tem misericórdia de nós. Nós vamos participar da ceia do Senhor, desculpa a minha extensão, nessa leitura dessa manhã, mas eu queria desafiar os seus olhos da fé a verificar se é tempo de renovação na sua casa. Se sim, participe da ceia com alegria, participe desse culto, entendendo que o Senhor está renovando nessa manhã a nossa perspectiva, a nossa fé. Se você está animado, contente, feliz, o Senhor está dizendo, continua filho, é assim mesmo, viu Juninho? Continua cantando, continua, porque a Giovana precisa ter um pai crente, precisa ter uma mãe baterista, precisamos de uma juventude que ame ao Senhor. Então continua, está no caminho certo, e nós vamos juntos pedir o renovo do Senhor. Essa é a minha oração nessa manhã. Faz tempo que eu quero vir aqui para contar essa história. O pastor Eliseu Fonda era meu amigo, mas não deu oportunidade. Aí o pastor Jairo, que é mais corajoso, falou, vem Marquinho, tempo de renovação. Essa é a minha oração. Precisamos de uma igreja renovada no Senhor. É um jovem pastor clamando, irmãos, permaneçam firmes, até que do alto sejam revestidos, permaneçam firmes, peçam do Senhor a renovação, porque senão a gente não aguenta. A minha geração e a geração que vem atrás de mim desiste muito rápido, a gente bloqueia, a gente cancela, e nós precisamos de pessoas perseverantes na obra do Senhor. Vamos nos alegrar no Senhor. Pastor Jairo, que Deus nos abençoe.